Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênese, capítulo 2, os fluidos, explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Nós vamos para a parte das curas. No item 31, o fluido universal, como se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que deles são transformações. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. O poder curador está, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Ele depende ainda da energia, da vontade que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Enfim, as intenções que animam aquele que quer curar, quer seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais alteradas. Os efeitos da ação fluídica sobre as enfermidades são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Essa ação algumas vezes é lenta e reclama um tratamento continuado, como no magnetismo comum. De outras vezes ela é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de uma força tal que elas operam sobre certos enfermos curas instantâneas, só pela imposição das mãos, ou mesmo só por um ato de vontade. Entre os dois polos extremos desta faculdade há nuances ao infinito. Todas as curas deste gênero são variedades do magnetismo e diferem somente pelo poder e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido que desempenha papel de agente terapêutico e cujos efeitos estão subordinados à qualidade e às circunstâncias especiais. A ação magnética pode se produzir de várias maneiras: pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada ao poder e, sobretudo, à qualidade do fluido. Pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar seu sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral. É o magnetismo espiritual cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador, ao qual ele serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, caso queira, humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este a qualidade que lhe faltam. O concurso dos espíritos em semelhante circunstância é por vezes espontâneo, mas o mais frequente é provocado pelo pedido do magnetizador. A faculdade de curar por influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara e o seu apogeu pode ser considerado como excepcional. Entretanto, foram vistos em diversas épocas e quase entre todos os povos indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nesses últimos tempos, viram-se vários exemplos notáveis, cuja autenticidade não pode ser contestada.
uma vez que essas espécies de cura repousam sobre um princípio natural e o poder de as operar não é um privilégio. É que elas não saem da natureza e têm de miraculosa somente a aparência. Tá calor aqui. Vamos lá. O que a gente consegue compreender aqui do texto, e a gente até já estudou em alguns capítulos anteriores, né? É que existem 3 tipos de curas espirituais, né? O magnetizador, a pessoa encarnada, ela tem o fluido dela, através do espírito dela, através das energias e fluidos que ela produz, através da sua bondade, dos seus pensamentos positivos, daquilo que a pessoa está ligada no dia a dia. Então, se eu movimento energias positivas em minha volta, se eu crio, se eu produzo fluidos bons em torno de mim, com bons pensamentos, eu escuto boas músicas, eu procuro ver boas notícias, encontro nas pessoas o melhor delas e não o pior, sou o tipo da pessoa que tem uma conduta reta, que faz muitas leituras edificantes, que procura conversar assuntos edificantes, que procura levar uma boa palavra àqueles que estão em minha volta, ou seja, eu estou sempre movimentando coisas boas ao meu redor. Isso faz com que eu tenha fluidos bons. O meu espírito movimenta esses fluidos, ele cria esses fluidos bons. Então, quando eu vou trabalhar numa casa espírita, por exemplo, e vem uma pessoa para ser assistida, através do meu magnetismo, desses fluidos, dessa energia boa que eu carrego diariamente, não é uma coisa assim só. Os médiuns acham que para dar passe, eles precisam passar o dia inteiro sem comer carne, sem ter sexo, sem ser maledicente, ele tem que se vigiar naquele dia do trabalho mediúnico. Não, gente. O médium sério, ele tem que trabalhar isso todos os dias, ele tem que ser bom todos os dias. Ele está sujeito a receber influências negativas todos os dias, porque o plano espiritual negativo, né, o atrasado, os seres mais trevosos, eles esperam a gente bobear para que eles intervenham no nosso dia a dia. E aí, quando a gente chega no dia de trabalhar um passe na casa espírita, a gente se torna anjo. Não é assim que funciona. Para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade na casa espírita, o médium tem que se regrar, ele tem que ser disciplinado. Ele tem que se vigiar muito mais do que qualquer outra pessoa no dia a dia. Ninguém é médium à toa, ninguém trabalha numa casa espírita, é espírita à toa. Nós temos aí um compromisso com o plano espiritual e muitos dos médiums têm um resgate do passado, de algo errado que fez e que agora precisa ser redimido através de trabalho para com o próximo e que seja de qualidade. Então, os seus fluidos, suas energias têm que ser produzidas diariamente para que o trabalho seja sério na casa espírita. Ele tem que ter regra, ele tem que ter disciplina. É hora para começar o trabalho, é hora para terminar o trabalho. É não ser maledicente, é chegar numa casa espírita e não ficar formando panelinha, é não ficar dando ouvidos a diz que me diz, fofoca, melindre, essas coisas não pertencem a um médium. Ele tem que se vigiar o tempo todo. E, infelizmente, na casa espírita é como qualquer outra religiosidade, você entra, você vai encontrar pessoas de diversos tipos de cultura, de educação, de social, econômico. As diferenças fazem com que as pessoas se estranhem, que elas tenham problemas de convivência, como qualquer outro lugar. Só que o médium tem que estar vigilante que esses problemas de convivência não pertencem a ele. Ele tem que entrar lá na casa espírita para trabalhar e apenas no campo do bem. Jamais ficar se deixando levar por qualquer outro tipo de conversas paralelas. É se vigiar, é se focar, é estar sempre focado nas atividades que ele vai fazer. Enfim, um médium que tem essa regra, que tem essa conduta mais séria, uma posição mais disciplinada, ele vai ter fluidos bons, ele vai ter a sua energia voltada para o trabalho, ao bem. E aí, quando ele chega na câmara de passe para dar um passe, ele, como magnetizador, ele, como tem essa energia, ele pode, através dele, mesmo sem um apoio maior da espiritualidade, mas
é consequência. Se ele é bom, a espiritualidade boa vai estar junto com ele. Mas mesmo que não tivesse a energia, os fluidos de uma espiritualidade amparando ele, ele por si só já consegue fazer um trabalho ao assistido, né? Por isso que antigamente a gente falava muito das benzedeiras, né? Não é correto você sair dando passe fora de uma casa espírita. Ali você tem um amparo espiritual, você tem uma proteção maior espiritual. Mas vamos supor que a pessoa está enferma, está num hospital e não tem condições de sair de lá. Ela não tem como ir no centro espírita para ser amparada. Aí o médium, que é magnetizador, ele não pode ir até o hospital e dar um passe na pessoa? Claro que pode, né? Ele não tem todo o amparo que tem dentro de uma casa espírita, porém ele tem a bondade, ele tem o desejo de fazer o bem. Onde você tem o desejo de fazer o bem, mal nenhum se atreve a chegar perto, porque você está trabalhando com a intenção, com o coração voltado ao bem. A partir do momento que você acende uma luz, as trevas, o escuro some, não é isso? Então a prece, a oração, a vigilância faz com que os espíritos menos elevados fiquem afastados e você, na sua intenção de fazer o bem, consegue realmente atingir aquele que está sendo assistido. Mas volto a repetir, não é a torto e direito, né? Se a pessoa tem condições de ir até a casa espírita, é o ideal. E hoje existem, assim, uma série de tratamentos espirituais que são feitos à distância também. O médium magnetizador, ele consegue, através dos seus fluidos e energias que ele gera, através das suas orações, ele mentalizar a pessoa que está doente, seja onde for, e aquelas energias serem canalizadas através da espiritualidade e chega até aquela pessoa. Hoje em dia tem até cirurgias espirituais que são feitas à distância. Tamanho é o desenvolvimento daquelas pessoas em prol do bem, que se dizem, né, se nomeiam como médiuns, mas médium na verdade somos todos nós. Se uma mãe, Chico Xavier falava isso, que a oração de uma mãe abala as portas do inferno, abre as portas do céu e abala as portas do inferno. Ou seja, a oração fiel de uma mãe, com um desejo mesmo de fazer o bem ao seu filho, rompe qualquer barreira e chega até o seu filho, e protege o seu filho, e cuida do seu filho, mesmo que ela não esteja presente do lado dele. E eu tô aqui para poder contar a história, porque eu vivo fazendo oração pelo meu filho e graças a Deus, até o momento, ele tem sido bem amparado. Graças ao plano espiritual, não é só porque eu, mãe, faço isso, mas a gente tem aquela ligação com o plano espiritual, com o desejo, com a vontade, com o amor verdadeiro, que se liga a esses benfeitores e eles chegam até onde é necessário. Então, magnetizador é o cara que cultua, que cria, que procura produzir fluidos, energia boa o tempo todo. Então, ele por si só, ele consegue fazer um trabalho de revigorar, de ajudar, de tratar um doente, um assistido, seja porque ele é um problema espiritual ou é um problema carnal, pode haver até inclusive curas, mas é mais difícil sozinho você conseguir isso, né? O cara tem que ser muito perfeito, aí, muito regrado, como eu disse, e a gente geralmente não é tão regrado assim, a gente dá as nossas escapulidas, né? Tem o outro meio, que é o do curador, onde a espiritualidade passa pelo médium, né, e chega os fluidos até o assistido. Então ele é o meio de campo, né? Algumas vezes nós somos utilizados pela nossa energia, que é um pouco mais densa, para junto com a energia do plano espiritual, que é uma energia pura, ser canalizado aquilo e chegar até o assistido. Então, o curador, geralmente, ele mesmo não está fazendo muita coisa. A única coisa que ele faz é sustentar o trabalho da espiritualidade. Ele só faz o meio de campo. E tem aquelas curas que são feitas diretamente. Tem gente que não acredita. Aí fala, foi milagre. Né? Nada disso é milagre. Nenhuma das 3 opções são milagres. Todas têm uma justificativa. Ou o médium produz os fluidos magnéticos que vão ajudar, auxiliar ou até curar uma pessoa. O médium vai servir de meio de campo para a espiritualidade, por ele chegar até o assistido e fazer o tratamento ou a própria cura, ou a espiritualidade vai direto no assistido, sem nenhum meio de campo.
Então eu, Patrícia, estou aqui dentro de casa e movimentando energia boa e estou tentando produzir fluidos bons e acreditando que Deus tem o melhor para mim e me pego em orações, em vigilância, pedindo, rogando a espiritualidade que trabalhe em mim, que eu melhore, que eu fique bem, que dentro do possível seja feita um pouco a minha vontade de estar bem, não só aquela coisa do resgate, a minha doença me atrapalha. Então, vira e mexe, a Patrícia mesmo está aqui, pedindo a Deus que tenha misericórdia e que não me deixe numa cadeira de roda, por exemplo. Há 4 anos atrás, há quase 4 anos atrás, seria a data limite para a Patrícia desencarnar. A Patrícia está com poliomielite, já tem quase 9 anos, detectado isso, e a doença, ela no nosso corpo, quem tem poliomielite, a doença ela varia, né? 75% das pessoas que têm essa doença morrem com 5 anos depois de detectada a doença, né? Eu já vou para 9 anos. Eu não fico me gabando disso, mas eu dou o exemplo disso para que as pessoas entendam o seguinte: quando nós queremos e mudamos um pouco, não precisa mudar da água para o vinho, que ninguém vai fazer isso, mas que a gente mude um pouco os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que a gente comece a buscar respostas, entendimento daquelas situações que nós estamos, abre-se uma cortina e você cai na real, né? O que é você? Para que você está aqui? O que você pretende fazer da sua vida? O que foi que você fez de errado que dá tempo de corrigir? O que não dá tempo de corrigir? Que Deus tenha misericórdia e que outras oportunidades, outras situações ocorram para que você passe de ano, que você consiga chegar lá e faça o seu teste e passe nele. Então, às vezes você não passou com uma pessoa, mas você pode passar com outra. Você não passou numa situação, mas você pode passar em outra. E quando você começa a movimentar esse tipo de desejo, de vontade, quando você começa a entender, compreender a tua situação e aceita ela da forma que ela está acontecendo, mas com a intenção de mudar, de transformar para melhor, são fluidos, são energias. E isso te garante, te sustenta um tempinho a mais aqui. É o que está acontecendo comigo. Não é que eu estou me transformando da noite para o dia, nem ficando uma pessoa 100% boa, não. Mas que eu olho para trás e olho para hoje, eu falo assim, poxa, eu estou um pouquinho melhor, né? Como diz o De Luca, melhorzinha. E esse fato de você ficar melhorzinha são energias melhores. E essas energias melhores, elas te sustentam, elas te transformam, ela pode até vir a curar. Por enquanto, essas energias estão me mantendo em pé, estão me mantendo com saúde, dentro da minha limitação, mas com saúde. Eu não caí numa cama, eu não estou numa cadeira de roda e eu não morri. Então, o que está me sustentando são os estudos, é uma boa palavra com os amigos, é procurando ter mais paciência diante das coisas que eu vejo que antigamente me, estourava. Então, médium somos todos nós. O médium que auto se cura é a pessoa que compreende os seus fluidos, é a pessoa que compreende que ela mesma pode se melhorar. Mas isso a gente não pode enfiar na cabeça, do tipo assim, se eu mesmo me curo, então eu não vou mais no médico, então eu também não vou no centro espírita, eu mesmo me viro. Isso é arrogância, né? Arrogância, prepotência, egoísmo, orgulho, seja o que for, voltado para o lado negativo, já não é os fluidos positivos que nós estamos dizendo. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecer que corpo precisa de tratamento físico. Então, eu tenho que ir no médico e fazer o tratamento físico, material. A minha matéria precisa, às vezes, de remédio, precisa de tratamentos e fazer os seus exames periódicos, passar pelo médico, fazer uma avaliação. Então, essa parte eu não posso deixar para lá, porque, eu vou me curar sozinha? Não, isso é arrogância. E isso aí acaba caindo dentro do orgulho, que é o contrário do que é fluido bom. O fluido bom, ele é humilde. Então, a gente tem que reconhecer que carne é trabalhado com o médico, com a ciência física, material que nós temos aqui na Terra. O espírito tem que ser trabalhado também numa casa espírita ou até dentro da sua religiosidade. Tem pessoas que vão numa igreja evangélica e escutam um culto e as vibrações daquele culto é tão boas, as energias daquele culto são verdadeiras. O pastor, a pastora está ali falando coisas boas, de verdade, sem nenhum tipo de intenção contrária ao bem. Aqueles fluidos da igreja também vai te fazer bem. Tem pessoas que falam, depois que eu entrei na igreja, nossa, eu sou outra pessoa.
me sinto mais feliz, mais liberto, hoje eu estou mais perto de Deus, hoje eu compreendo melhor os passos de Jesus. Ó, tá certinho. Ninguém disse, Jesus não chegou aqui e falou assim, tal religião é que vai te salvar. Ele não veio pregar religião, ele não veio pregar placa de igreja, ele veio pregar amor, ele veio pregar o bem. Então, onde isso ocorrer com sinceridade, sem nenhum tipo de intenção, através da Bíblia, eu vou ganhar dízimo para minha igreja, é intenção. Através do Evangelho, eu vou ganhar condições de melhorar, como é que eu posso dizer? A estrutura, eu vou fazer uma reforma na minha igreja, pregando na minha igreja. Não, isso daí tem intenção. Né? O próprio centro espírita que começa a pedir muito dinheiro, porque o dinheiro é necessário, a gente sabe que é. Né? Precisa pagar uma luz, precisa pagar uma água, precisa fazer uma reforma, trocar uma lâmpada. Todas as casas, todos os templos, eles precisam de manutenção. Mas não ficar ali pedindo para quem frequenta o tempo todo. Né? Por uma ação, faz um bingo, faz um brechó, vende livro, vende doce, mas não ficar ali, né? Todo final de culto, de missa ou de palestra, ó, gente, a gente precisa de dinheiro. Isso daí é complicado. Aonde existe essa intenção material por trás da espiritual, a espiritualidade condena. Ela não anda com quem está ali investindo na matéria. Espiritualidade anda com quem está investindo no espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado, separando o joio e o trigo. Então as curas que não tem nada a ver com milagre, elas são muito bem explicadas por este livro, por esses estudos que o Allan Kardec trouxe e que outros espíritos vêm batendo na gente, né? Do tipo, não existe milagre, não existe acaso, tudo tem uma causa, mas a gente precisa estudar para entender. Então, num centro espírita, a pessoa pode ir lá, passar o ano inteiro ou anos inteiros ali, frequentando, estudando, assistindo palestra, fazendo cirurgia espiritual e não melhora. Poxa, mas por que a pessoa não melhora? Tem N fatores e um dos principais é a própria pessoa não muda. Tem muitas doenças, comorbidades que elas vêm justamente para ajustar aquela pessoa. Se tirar a comorbidade, a pessoa continua sendo exatamente o que ela era. Ruim, maledicente, de repente ela está escolhendo caminhos errados e a comorbidade, a doença vem para poder dar uma freada, né? Se tira aquilo, ela se solta. E Deus é benevolente, Ele quer que você caminhe de acordo com a sua melhora. Você precisa fazer sua parte. Então, tem o médium, tem a espiritualidade que pode trabalhar e ajudar. Mas tem uma frase que diz, né? Se ajuda para o céu te ajudar. Cabe a cada um de nós.